Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano, vamos começar mais uma aula. Pessoal, esta aula nós vamos focar aí numa revisão sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, bem como a parte da trigonometria, tá? A trigonometria no triângulo retângulo, ok? Aí vamos fazer alguns exercícios, tá? E também já vou aproveitar aqui e fazer algumas correções de exercícios que alguns alunos levantaram aí, algumas dúvidas no nosso plantão, tá ok? Então aqui eu já estou aproveitando e também corrigindo estes exercícios, tá bom? Então vem comigo aqui. Bom, então nesse primeiro momento nós vamos fazer a revisão aqui, ó, das razões trigonométricas, tá? No triângulo retângulo. Então, tendo aqui o triângulo retângulo ABC, o ângulo que nós estamos trabalhando aqui é o ângulo θ, perfeito? E aí nós temos as razões, que é o seno, o cosseno e a tangente de θ, perfeito? Lembrando que referente ao ângulo θ, que nós estamos verificando, o seno será o cateto oposto. Lembra lá que cateto oposto é o lado que este ângulo está enxergando. Então, o cateto oposto de θ é o B, perfeito? E o adjacente vai ser o C, ok? É aquele que está do lado, né? Que está é o lado que está sendo compartilhado para formar o ângulo. Então aqui nós temos o cateto adjacente em relação a θ, ok? E é claro, o maior lado do nosso triângulo retângulo, que é oposto ao ângulo reto, vai ser a nossa hipotenusa. Tudo bem? Bom, como é que calcula o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa, então é B sobre A, tá? Perceba que aqui na nossa revisão, aqui ele está justamente especificando para você que o cateto oposto em relação ao θ, que é justamente o que a gente está conversando, tá? Bom, cosseno. Cosseno vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? E a tangente, cateto oposto sobre o adjacente. Perfeito? Então essas aqui são as razões trigonométricas, tá bom? Bom, algumas propriedades acerca dos ângulos que são complementares. O que são ângulos complementares, pessoal? Sendo alfa e beta ângulos agudos, então a soma desses dois ângulos vai ser igual a 90 graus. Então dizemos que esses ângulos são complementares, ok? E podemos fazer a seguinte relação, ó. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então, beta seria a ideia de você ter aqui os dois ângulos agudos. Por exemplo, se você tiver um ângulo que ele mede, então, aí, um ângulo de 60 graus. Vamos supor aqui que alfa é 60 graus, ok? Qual o complemento de 60? É o que falta para 90. Então, o beta seria o ângulo de 30 graus, ok? Então, qual é a relação que você tem aqui? Ó? O seno de 60 é o cosseno de 30, beleza? E o seno de beta é o cosseno de alfa. Vamos olhar aqui para a nossa tabelinha dos ângulos notáveis para você entender essa ideia. Olha lá, eu peguei alfa igual a 60 graus. Então tá aqui, ó. Percebam aqui o que está acontecendo. O alfa sendo 60, seno de 60, quanto que é? O seno de 60, vou colocar aqui em cima, ó. O seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, ok? Então, isso vai ser igual o cosseno de 30. Vamos lá para a tabelinha. Cosseno de 30 agora. Vamos ver quem é o cosseno de 30. Olha lá, ó. Cosseno de 30 também é a raiz de 3 sobre 2. Então, eles vão ter o mesmo valor. Quando você tiver, então, dois ângulos agudos, é claro, somando dando 90 graus, o seno vai ser igual ao cosseno. Tudo bem? Então, vai ter essas relações. Então, depois, nós vimos aqui a primeira relação fundamental do seno e do cosseno,
que é você aplicar o Pitágoras, né? A gente aprendeu isso lá na parte teórica. Então você tem lá o seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo sempre vai ser igual a 1. Então essa é a primeira relação fundamental do seno e do cosseno. Uma outra ideia que nós tivemos acerca dessa relação, você tem que a tangente do ângulo, você também pode calcular como o seno do ângulo dividido pelo cosseno. Então essa aqui é uma outra formulinha para você encontrar a tangente, além daquela que você já conheceu aqui, que vai ser o cateto oposto sobre o adjacente, tá? Então aqui você vai achar a tangente em função do seno e do cosseno já conhecido, beleza? E aqui por último nós temos a nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Essa tabelinha que deve ser memorizada, tá? Que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Vamos lá. Razões trigonométricas em triângulos quaisquer, né? No início eu falei que a gente estava falando sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, mas aqui a gente já vai abordar em qualquer triângulo, tá? Por que em qualquer triângulo? Então é a ideia que você vai utilizar a lei dos senos e a lei do cossenos, né? Do cosseno, que já está logo embaixo, a gente já vai comentar a lei do cosseno. Bom, então nós temos aqui, ó, o ângulo nulo e ângulo reto. Então vamos só algumas propriedades aqui para a gente lembrar. Seno de 0 grau vai ser 0. Cosseno de 0 vai ser igual a 1, tá? Então é importante essa ideia. Então, a tangente, perceba, a gente viu lá, é o seno dividido pelo cosseno. Então é 0 dividido por 1. Então a tangente de 0 é 0. Tá? Então aqui nós estamos encontrando o quê? Seno, cosseno e tangente de 0 grau. Tá? Então seno, cosseno e tangente de 0 grau. Tá? Que é um ângulo nulo. Depois, de 90 graus, olha lá a observação que ele faz. Ó. Como 0 grau e 90 graus são complementares, a gente vai aplicar aquela ideia, né? O seno de um é o cosseno do outro. Então, lá, o seno de 90 é o cosseno de 0, que vai dar 1. Cosseno de 90 é igual ao seno de 0, que vai dar 0, ok? Então, seno de 90 graus é igual a 1 e o cosseno de 90 graus vai ser igual a 0. Só vamos tomar cuidado com a tangente de 90 graus, porque a tangente de 90 graus não existe, tá ok? Então, a tangente de 90 não vai existir. Ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos que você, somando, vai ser igual a 180 graus, ok? Temos então a seguinte relação, ó. O seno de alfa é igual ao seno de beta. Então, se você tiver dois ângulos que são suplementares, o seno vai ser o mesmo valor, ok? Porém, o cosseno, ó, perceba, o cosseno de alfa é o oposto do cosseno de beta, tá? Então, vai mudar apenas o sinal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tudo bem? Lembrando, isso são ângulos suplementares, e somando vai dar igual a 180 graus. Cabe essa propriedade também. Então, voltando aqui à lei dos senos, que é as razões trigonométricas de um triângulo qualquer, nós temos que, no triângulo ABC, que está aparecendo aqui para a gente, de lados ABC, nós temos a seguinte relação, tá? A lei do seno diz que existe uma razão de semelhança aqui, ó, em relação ao lado, em razão do seno do ângulo oposto a este lado, tá? Então aqui, ó, por exemplo, você tem um A, ele vai estar para o seno do ângulo oposto, e que é o vértice A. Isso vai ser igual também a uma razão entre o lado B e o seu ângulo, o seno do ângulo oposto, que no caso aqui é o vértice B. Beleza? A mesma coisa acontece com C.
Então, o lado C, ó, ele está para o seno do ângulo oposto a ele. É o ângulo que cada um dos lados estão enxergando. Tudo bem? Então, essa é a razão, né, que é a ideia da proporção que nós estamos fazendo aqui, é a razão de semelhança que existe em cada uma dessas razões aqui apresentadas. Então, aqui nós chamamos de lei dos senos. Perfeito? E, por fim, nós temos a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, pessoal, perceba aqui o que está acontecendo. Nós vamos fazer, então, o lado ao quadrado. No caso aqui, nós estamos tomando o A. Então, o A ao quadrado é igual aos outros dois lados, somando eles sendo ao quadrado. Então, se você colocar o A aqui, isolando ele na equação, dentro da equação, do outro lado, vai estar os outros dois lados ao quadrado, ok? Menos 2 vezes BC, ó, são os mesmos lados que você está trabalhando, vezes o cosseno do ângulo, só que toma cuidado. O ângulo é o ângulo que é oposto ao lado que você está isolando, tá? Então, se você colocou o A, então é o ângulo oposto ao A, perfeito? Vamos pegar aqui, ó, o C, C ao quadrado. Como você está isolando o lado C, então o cosseno vai ser o cosseno do ângulo oposto, que no caso aqui é o ângulo C. Então a gente tem que colocar o C. Agora perceba aqui, ó, o C está isolado, então aqui dentro da equação, ó, são os outros dois lados, que é o A e o B. Tudo bem? Nós vamos aplicar essas formulinhas aqui nos exercícios que nós vamos fazer. Então essa aqui é a lei dos cossenos. Bom, feito a revisão, vamos voltar aqui a fazer os nossos exercícios, tá? Aplicando toda essa revisão que nós fizemos. Bom, nós temos aqui seno de θ é igual a 3/4. Calcule o cosseno de θ e a tangente de θ. Pessoal, eu já coloquei aqui o triângulo para vocês, tá? Para facilitar. Agora pensa comigo, ó. Ele está dizendo que o seno de θ é 3/4. Agora me fala o seguinte, como é que calcula o seno? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Pessoal, então ele já te deu o lado desse triângulo, ó. Quem é o oposto a θ vai ser 3. Quem é a hipotenusa vai ser 4. Então, nós reproduzimos exatamente essa ideia aqui no triângulo. Ó. Temos o ângulo θ, ok? O lado oposto a esse ângulo mede 3. E a hipotenusa mede 4. Então, a gente só não conhece um dos lados desse triângulo, perfeito? Mas tem como descobrir. Como nós temos aqui um triângulo retângulo, você conhece dois lados e quer descobrir o terceiro. Então, a gente pode aplicar a ideia de Pitágoras. Então, aplicando Pit, nós temos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados e seus catetos, ok? Então, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado é 9. Vem subtraindo. Isso igual a x ao quadrado. 16 menos o 9, nós temos aí que vai ser igual a 7. X ao quadrado. Então, x é igual a raiz quadrada do 7. Então, nós temos agora a medida aqui, ó, do x, raiz quadrada do 7. Bom, agora vamos para a pergunta que ele nos fez, que é calcular o cosseno e a tangente de θ. Bom, começando então pelo cosseno de θ, temos que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Você acabou de encontrar o cateto adjacente a θ, que é a raiz de 7, e a hipotenusa é 4, ok? Então, temos que o cosseno de θ é a raiz de 7 sobre 4.
Agora vamos calcular a tangente de θ. Então, temos que a tangente vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, nós temos que vai ser igual a 3. Cateto adjacente, nós encontramos que é a raiz de 7. Pessoal, como tem a raiz no denominador, temos que racionalizar. Então, vamos multiplicar numerador e denominador pela raiz de 7. Então, o resultado é 3 raiz de 7 sobre o 7. Então, essa aqui é a tangente do ângulo θ. O exercício 2 está pedindo para nós calcularmos o valor de x, ok? Então, vamos pensar aqui, né, pessoal? Ó, o que está acontecendo? Eu tenho 3 lados e o ângulo. Quais são os lados? X, o 6, o 4. E o ângulo de 120 graus. Bom, pessoal, eu dei a dica para vocês lá na teoria. Quando você estiver relacionando 3 lados e um ângulo, você usa a lei dos cossenos, ok? Então, lá, quem é o lado que está oposto ao ângulo? É o x. Então, você vai montar a lei do cosseno. Ó. X ao quadrado vai ser igual. Os outros dois lados é o 6 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. Agora vem menos duas vezes esses dois lados, vezes o 6, vezes o 4, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao x, que é 120 graus. Ok? Então vamos lá. X ao quadrado é igual 6 ao quadrado é 36, mais 4 ao quadrado 16. Aí temos menos 2 vezes 6 vezes o 4. 6 vezes 4, 24. 24 vezes menos 2, né, no caso. Então, nós temos menos 48. Agora aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação com vocês. O cosseno de 120 graus, perceba, nós falávamos lá na revisão sobre os ângulos que são suplementares. Se eu tenho um ângulo de 120 graus, o seu suplementar é 60 graus, ok? Porque 60 mais 120 vai ser igual a 180 graus, que é, então, a condição para esses ângulos serem suplementares. O que acontece com os cossenos de ângulo suplementar? O cosseno diz cosseno de alfa vai ser igual a menos o cosseno de beta, que no caso aqui o nosso beta é o de 60 graus. Então você vai recorrer à tabelinha. O que diz a tabelinha lá sobre o cosseno de 60? O cosseno de 60 é igual a meio. Vou colocar aqui, ó. Cosseno de 60 graus é igual a meio. Então, o cosseno de 120 vai ser o oposto do cosseno de 60. Então, vai ser menos meio. Então, no lugar aqui do cosseno de 120, nós vamos colocar, então, vezes o menos o meio, que é o cosseno de 120. Ok? Então, aqui eu estou criando a ideia que nós vimos lá nas propriedades acerca de ângulos suplementares. Bom, vamos resolver então aqui, ó. X quadrado igual. Você pode fazer então 36 mais o 16, né? 36 mais o 16 vai dar quanto? 52. E aqui a gente simplifica, ó. 48 por 2 vai dar 24. Sinais iguais, sinal de mais. Então é mais 24. Então temos que x ao quadrado, 52 mais 24, você tem 76. Então, x igual a raiz quadrada de 76. Fatorando o 76, né? Resolvendo a raiz de 76 por 2. 76 dividido por 2, 38. Por 2, 19. E aí 19 é primo, só dá por 19 dá 1, então é 2 vezes a raiz de 19.
Então, meu x é igual a 2 vezes a raiz de 19. Tudo bem? Então, como ele pediu a medida do x, então nós acabamos de encontrar 2 raiz de 19. Exercício 3. Temos aí, ó, para o triângulo ABC, na figura a seguir, calcule a medida da mediana AM. Pessoal, mediana. Mediana, nós temos que saber qual é a definição da mediana, tá? A mediana, pessoal, é um segmento que nós temos aqui, está sendo traçado no triângulo, que é o X. Essa mediana ela vai partir do vértice e vai ligar o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então nós temos aqui, ó, o BC, que é o lado oposto ao vértice A, de onde está partindo a minha mediana. Então este M aqui, ó, é o ponto médio. Se ele é o ponto médio, ele está dividindo esse segmento BC em segmentos congruentes. Então eles possuem aí a mesma medida. Bom, então se tudo isso aqui, ó, é 12, então cada pedacinho aqui, ó, mede 6. Então nós temos aqui que é 6 e aqui também é 6, ok? Bom, o que agora nós podemos fazer acerca desse conhecimento? Pessoal, nesse exercício, agora nós temos que calcular aí a medida x, que é essa mediana. Bom, perceba que mesmo a gente descobrindo as medidas aqui desses segmentos, não nos ajudou aqui no momento. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Como eu tenho 3 lados, no caso eu tenho o 7, o 8 e o 12, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou descobrir qual é o ângulo B que está aqui, aplicando a lei dos cossenos. Se eu descobrir que ângulo que está aqui, eu consigo aplicar novamente a lei dos cossenos, trabalhando dentro do triângulo ABM. E aí eu consigo verificar qual é o valor de x. Então vamos lá, para entender a ideia. Primeiro, eu vou trabalhar com o triângulo ABC. Vou aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o quê? Eu vou pegar o lado oposto ao ângulo que me interessa, no caso aqui é o ângulo B. Então vai ser 8 ao quadrado igual 7 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos 2 vezes o 7 vezes o 12 vezes o cosseno do ângulo, que é o ângulo B, ok? Que a gente quer descobrir. Bom, 8 ao quadrado temos que é 64, 7 ao quadrado 49, 12 ao quadrado 144, menos 2 vezes 7 vezes 12, que dá 168, vezes o cosseno do ângulo, ok? Bom, então nós temos aqui, ó, 64 igual, vamos somar 49 mais 144, dá 193 menos 168 vezes o cosseno de beta. Bom, então vamos isolar o cosseno. Então vai ficar 64 menos o 193 e o 168 que está multiplicando vai passar dividindo. E eu já estou levando o sinal junto. Isso é igual ao cosseno de beta. Ok? O que vai sobrar aqui para nós então? Nós temos então que é menos 129 dividido por menos 168 igual ao cosseno de beta, igual ao cosseno do ângulo B. Agora vamos simplificar essa fração, e é claro, sinais iguais vai ficar igual, vai ficar sinal de mais, né? Então nós temos que o cosseno do ângulo B vai ser igual a 43 sobre o 56. Simplificamos por 3 e por 3, ok? Pessoal, então, ó, descobrindo o cosseno do ângulo, que é 43 sobre 56, nós vamos voltar aqui, ó. Voltando aqui para o desenho, eu quero que vocês observem agora o triângulo ABM. O triângulo ABM tem lados 7,
tem lado 6 e tem um lado x, que é exatamente o que eu quero trabalhar. E você já encontrou o cosseno, né? O cosseno vai ser o 43 sobre o 56, que é o cosseno do ângulo B. Então, lá, aplicando de novo a lei dos cossenos no triângulo ABN. Então, quem é o ângulo que está oposto ao x? É o ângulo B. Então, é isso que vai me interessar. Então, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado igual 7 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ó. Perceba que aquela interpretação que nós fizemos inicialmente vai servir para este momento. Então, nós temos que é menos 2 vezes o 7 vezes o 6 vezes o cosseno do ângulo B que nós já encontramos. Então, x ao quadrado igual a 49 mais o 36, certo? 2 vezes 6 vezes 7 vai dar menos 84 aqui, né? Que está multiplicando o cosseno de beta, que vai dar 43 sobre o 56, ok? Que foi o que nós encontramos, o cosseno do ângulo B, na verdade, né? Então, nós temos x ao quadrado, vai ser igual. Então, nós temos aí 85 menos, simplificando aqui, né, pessoal, 84 vezes 43 dividido por 56, nós vamos ficar com 3 vezes o 43 dividido por 2. Bom, a simplificação que nós fizemos aqui, ó, nós pegamos o 84 e o 56 e dividimos por 28, tá? Dividindo por 28, 84 por 28 dá 3 e o 56 por 28 dá 2. Então, nós vamos fazer 3 vezes 43. Então, nós temos 3 vezes 43, vai dar o 129, dividido por 2. Bom, então nós vamos resolver aqui fazendo a voltinha, né? Ó, 2 vezes 85 menos o 129. Então, nós temos que vai ser 41 dividido pelo 2. Bom, então nós temos que vai ser x igual a raiz quadrada de 41 sobre 2. Pessoal, perceba que aqui é a raiz de 41 sobre a raiz de 2, tá? Eu não posso deixar a raiz no denominador, então nós vamos racionalizar. Então, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2, numerador e denominador. Então, você tem que aqui vai ser igual a raiz de 82 sobre 2, ok? Então, aqui é o resultado do exercício 3. Usamos aqui também a lei dos cossenos, tá? Mas aqui cabe uma interpretação porque você está descobrindo aí, na verdade, né, uma mediana. É um segmento que você tem aí acerca do triângulo. Mas poderia ser bissetriz, mediatriz, então a gente tem que tomar cuidado com o que o exercício está pedindo. Bom, pessoal, esses 3 exercícios que nós fizemos foram exercícios que estavam acerca dos resolvidos aí na parte teórica, tá? Então, a partir de agora, vocês vão ver aí, ó, algumas numerações de exercícios variando, porque são exercícios que nós tiramos aí da apostila, que são apenas as dúvidas que vocês tiveram, tá? Então, nós vamos aqui trabalhar já a correção de alguns exercícios que vocês tiveram dúvida. Então, um deles é o exercício 6, que ele está no módulo 2, ou melhor, né? É do módulo 3, na página 215, tá? Esse exercício é um exercício do primeiro ano do ensino médio, tá ok? Mas isso vai servir também para o conceito lá do fundamental de qualquer ano aí, qualquer série do ensino médio. Então vamos lá. Ele está pedindo assim, ó, obtenha geometricamente os valores da tabela anterior. Pessoal, geometricamente é nós apresentarmos um desenho geométrico acerca desses valores.
E essa tabela que ele está dizendo é exatamente essa que nós estamos nos referindo aqui, que são os ângulos notáveis, que são aí o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tá? Então essas são as tabelinhas aí que nós temos para representar aí geometricamente. Bom, um dos desenhos eu já deixei aqui para vocês, mas depois a gente vai ter que fazer um outro, que no caso vai ser o quadrado. Mas aqui no triângulo, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou trabalhando em cima de um triângulo, que ele é um triângulo equilátero. Tá? Então, um triângulo equilátero, ele possui lados iguais. Né? Ó, aqui mede A, mede A, mede A. E os ângulos internos de um triângulo equilátero, nós já sabemos que cada ângulo vai ser 60 graus. Então, o A, o B e o C mede 60 graus. Perfeito? Porque a soma dos três ângulos tem que dar 180. Lembra lá, né? Propriedade dos ângulos internos de um triângulo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou traçando a reta suporte da altura. Pessoal, perceba que no triângulo equilátero, a reta suporte da altura é a mesma que as outras sevianas. Lembra lá o que são as sevianas? É a mediana, a mediatriz, bissetriz, né? E a reta suporte da altura. No triângulo equilátero, esse segmento, essa reta vai ser a mesma, tá? Então a altura é bissetriz, é mediatriz, é mediana, tá? Então, se é bissetriz, lembra lá da propriedade da bissetriz. Vai dividir o ângulo ao meio. Então, estou dividindo o ângulo aqui, ó, que era 60, cada ângulo ficou 30 graus. A outra propriedade, que a gente já falou acerca da mediana, é que ela vai atingir o ponto médio do lado oposto a este vértice. Então, aqui nós temos que esse ponto D é o ponto médio. Então, está dividindo esse segmento em segmentos congruentes, tá? Então, se tudo é A, então cada pedacinho eu posso falar que é A sobre 2. Professor, por que você fez isso? Porque aqui você está percebendo que nós vamos formar um triângulo retângulo, tá? Nós temos dois triângulos retângulos que está sendo formado aqui, dividindo esse triângulo ao meio. Então, se nós pararmos para pensar aí em um pedaço, né, em um dos triângulos retângulos, nós temos aqui o ângulo de 90 graus, aqui a medida é A, aqui nós temos que vai ser 60 e aqui nós temos que vai ser 30 graus. Agora, eu vou partir da ideia, pessoal, para demonstrar esses valores aqui geometricamente, considerando que a medida do A ele vai ser igual a 1. Tá? Então, eu vou considerar essa medida do A igual a 1. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Olhando para esse triângulo, nós temos a ideia do seno de 30 graus. Como é que calcula o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Então, o cateto oposto, o oposto de 30. Ó, tá aqui embaixo. Quanto que mede aqui, ó? Não é A sobre 2? O A eu estou considerando 1. Então, aqui é a metade. Ok? Então, nós temos que é 1 sobre 2 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é A. Então, a hipotenusa é 1. Meio dividido por 1 só pode ser meio. Então, o seno de 30 é meio. Ok? E aqui, pessoal, já achando o seno de 30, eu já vou aproveitar e achar também um outro valor, que é o ângulo que vai ser complementar ao seno de 30. Lembra lá dos complementares? O que são os ângulos complementares? São os ângulos que, somando alfa mais beta, vai ser igual a 90 graus. São os complementares. Então, se eu estou fazendo ali, ó, o seno de alfa, ele é igual ao cosseno de beta. Bom, se o seno de 30 é meio, isso é igual ao cosseno do complemento de 30. Quem é o complemento de 30? É 60. Então, é igual ao cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 é igual a meio também.
Então aqui, ó, nós já definimos o seno de 30, que é meio, e o cosseno de 60, que também é meio. Então tá aqui, ó, seno de 30, o cosseno de 60, ok? Bom, então vamos pensar agora, ó, no cosseno de 30 graus, ok? O cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o H, certo? Que é a altura. Só que a altura a gente ainda não tem aqui. Então a gente tem que calcular a altura. Então nós temos que aplicar o que aqui, ó? Pitágoras, certo? Então Pitágoras aplicando aqui para descobrir o H, ficaria como? Nós teríamos então 1 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a H ao quadrado, mais 1 meio ao quadrado, ok? E aqui nós vamos isolar então H. Então quem é o H? Já vou fazer aqui direto por causa de espaço, tá? Vai ser 1 meio ao quadrado é 1 quarto, então vai ficar menos 1 quarto. E o quadrado passa para o outro lado, vira a raiz, perfeito? 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Então é a raiz de 3 quartos. Isso é a mesma coisa que a raiz de 3 sobre 2, pessoal. Então, olha lá, de novo, ó, a altura desse triângulo é raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos que vai ser raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, temos que é raiz de 3 sobre 2. O que nós achamos aqui? Ó? O cosseno de 30 graus. Aí a mesma ideia do complemento. Vai ser igual o seno de 60. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Olha lá o que está acontecendo, ó. Raiz de 3 sobre 2. Agora nós vamos pensar na tangente. Tangente de 30 graus. Pessoal, como é que calcula a tangente? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto de 30 é 1 sobre 2. Cateto adjacente é o H que nós encontramos lá, que é a raiz de 3 sobre 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, você tem aqui, ó, 1 sobre a raiz de 3. Racionaliza. Vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então, você tem raiz de 3 sobre o 3. Então, a tangente de 30, olha lá, raiz de 3 sobre 3. Ok? Vamos calcular agora a tangente de 60. Tangente de 60 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora você vai olhar para o ângulo de 60 graus, né, pessoal? Quem é o oposto de 60? O oposto de 60 é o H. Então, o H nós encontramos que vai ser a raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 dividido pelo adjacente. Nesse caso, o adjacente vai ser 1 sobre 2, ok? Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 2 dividido por 2, então aqui restou raiz de 3. Como a gente pode observar na nossa tabelinha, ó lá, temos que 60 graus vai ser a raiz de 3. Ok? Agora a gente vai representar geometricamente as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus. Então, pessoal, para demonstrar agora o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus, nós vamos utilizar geometricamente um quadrado, e aqui a gente vai considerar também um quadrado de lado igual a 1, tá? Então, nós temos aqui um quadrado de lado igual a 1, e aí a gente vai trabalhar acerca dessas medidas, tá? Lembrando, então, que você tem aqui um quadrado, nós vamos traçar a diagonal. Então, essa diagonal vai dividir também esse ângulo de 90 graus ao meio. Então, a ideia da bissextris. Então, nós temos aqui o ângulo de 45 e aqui também o ângulo de 45 graus.
Então você percebe que você tem dois triângulos retângulos aqui congruentes. Então não é aqui dentro que nós vamos trabalhar, né? Acerca desse triângulo retângulo, ok? Então temos que o seno de 45 graus, lembra lá o seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, olhando o ângulo de 45 graus, neste caso tanto faz, né? Você olhar qualquer um dos dois vai ser a mesma coisa. Então, o cateto oposto é o lado do quadrado, que no caso aqui a gente está considerando que é 1. E a hipotenusa desse quadrado, pessoal, é a diagonal. Então, nós temos que a diagonal do quadrado é L raiz de 2, ok? É o lado raiz de 2. Então, se é lado raiz de 2, então eu tenho que a diagonal desse quadrado vai ser raiz de 2, porque o lado é 1. Bom, então a hipotenusa aqui vai ser a raiz de 2. Lembrando que não pode ficar a raiz no denominador, vamos racionalizar, multiplicando pela raiz de 2, então nós temos que é a raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, ok? E o cosseno de 45 vai ter a mesma medida. Nós temos lá a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Lembrando, então, que o cateto adjacente em relação ao ângulo de 45 graus é o próprio lado. Então, vai dar no mesmo. Então, você tem que vai ser 1 sobre a hipotenusa, que é a raiz de 2. A gente já calculou isso. Então, racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Então, tanto o seno quanto o cosseno de 45 será a raiz de 2 sobre 2. Então, faltando aqui, então, calcular a tangente de 45. Pessoal, tangente de 45 graus, a gente pode utilizar tanto o cateto oposto sobre o adjacente, como a gente pode fazer o seno sobre o cosseno. Lembra lá das formulinhas? Você pode fazer, então, o seno sobre o cosseno. Como você já tem os dois aqui, você poderia fazer a raiz de 2 sobre 2 dividido pela raiz de 2 sobre 2. Pessoal, você sabe que isso aqui vai ser igual a 1. Tudo bem? Que é a mesma ideia aqui, ó. Cateto oposto sobre adjacente. Ali a gente está considerando a medida 1, então 1 dividido por 1 é 1. Então a tangente de 45 vai ser igual a 1. Ok? Então aqui está demonstrado geometricamente os valores, então, do ângulo de 45 graus. Então, voltando aqui na nossa tabelinha, só para a gente conferir, nós vimos lá, ó, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, cosseno, raiz de 2 sobre 2, e a tangente também igual a 1. Perfeito? Então, isso é o que o exercício estava pedindo para nós demonstrarmos aí geometricamente os valores. Tá? Então, vamos para mais um exercício. Este exercício é o exercício 4, módulo 3, a página 217, primeiro ano do ensino médio. Ok? Então vamos lá, pessoal. Exercício 4, então. Uma árvore em uma rua inclinada de 12 graus em relação ao plano. Então, olha lá. Então, isso aqui é uma rua que ele está dizendo que está inclinada, formando um ângulo de 12 graus em relação ao plano, tá? Então, esse aqui é o plano. Encontra-se a 45 metros do pé da ladeira. Então, esta árvore, em relação ao pé da ladeira, encontra-se 45 metros. Então, essa distância aqui do pé da ladeira até a árvore é de 45 metros, ok? Aí, neste ponto, que é este ponto A, que é onde está o pé da ladeira, o ângulo de inclinação do topo da árvore é de 39 graus. Então, assim, daqui, ó, em relação ao topo, forma 39 graus, ok? Então, se aqui é 12, 12 para 39 é 27. Por isso, deduzimos aqui 27 graus, ok? Então, nós temos aqui, ó, que o ângulo A, ele é 39 graus. Então, somando 12 mais 27 vai dar os 39. Calcule a altura da árvore. Então, a altura da árvore nós temos aqui que é a medida x. Pessoal, vamos deduzir aqui algumas informações, tá? Então, nós temos que o 27 mais o 12 é 39 graus. E aqui, ó, nós temos que o ângulo é de 90 graus.
Então, se eu fizer 90 graus menos o 39 graus, quanto que vai dar? Vai dar 51 graus. Quem é esse 51? Ó, eu estou olhando para o triângulo AB, aqui tem um C, eu vou colocar aqui, ó, ABD, tá? No triângulo ABD, então, eu olhando para ele, que é um triângulo retângulo, tá? Ó, um triângulo retângulo, eu posso deduzir, então, que o ângulo B possui 51 graus. Porque eu estou fazendo o quê? A soma dos ângulos internos, né? Ó, se eu pegar, então, 39 mais 90 mais 51, vai dar os 180 graus, ok? Então, estou deduzindo que este ângulo aqui, ó, pelo triângulo retângulo ABD, eu concluo que este ângulo tem 51 graus. Perfeito? Bom, então o que você pode fazer? Ó? Agora, olhando para o triângulo ABC, que não é retângulo, ok? Você pode aplicar uma das leis, que é a lei do seno. Por quê? Você conhece dois ângulos, o ângulo de 27 e o ângulo de 51, e você tem dois lados, que é o x e o 45. Então, aqui nós vamos aplicar a lei dos senos. Então, o que diz a lei do seno? Que o lado está para o seno do ângulo oposto. Qual é o ângulo oposto do x? É 27 graus, então é seno de 27. Isso vai ser igual ao outro lado que eu conheço, que é 45 metros. Está para o seno do ângulo oposto de 45. Quem é o ângulo que está oposto? Olha lá, ó, é o que nós encontramos agora, que é o de 51 graus. Então, seno de 51. Então, o exercício ele já nos deu a informação do seno de 27 e o seno de 51. Então, agora é só nós substituirmos aqui, né? Então, você tem que o x vai estar para o seno de 27, que é aproximadamente 0,45, igual 45 está para o seno de 51, que é 0,78. Multiplicando o cruzado e isolando o valor do x, você vai chegar em x igual a 45 vezes o 0,45 dividido pelo 0,78. Ok? Então, você tem aí aproximadamente a altura da árvore, porque a gente está trabalhando com valor aproximado, 25,96 metros. Então, nós conseguimos definir aí a altura da árvore. Então, pessoal, para resolver esse exercício, houve a necessidade de fazer essa interpretação acerca do triângulo retângulo, descobrir qual a medida do ângulo B, e aí, dentro do triângulo ABC, você verificar qual a lei que você consegue utilizar. A lei do seno é quando você tem dois ângulos, eu deixei a dica também para vocês, dois ângulos e dois lados. Quando tem dois ângulos e dois lados, aí você usa a lei dos senos, ok? Essa é a dica para você trabalhar a lei dos senos. Mais um exercício, nós estamos falando então do módulo 3. A página agora é a página 218, tá? A turma é do primeiro ano do médio. Em um triângulo, sejam ABC as medidas dos lados, então nós temos um triângulo de lados ABC, e ele quer que nós possamos aí, ó, provar se isso aqui é verdade. Tá? Então, nós temos aí ó, b quadrado mais c quadrado maior que a quadrado, e vamos verificar se ele é agudo, se esse ângulo A aqui, ó, ele é agudo. Pessoal, para provar isso aqui, ó, se isso de fato é verdade, nós vamos utilizar a ideia da lei dos cossenos, ok? Então, nós vamos utilizar a ideia da lei dos cossenos. De que maneira? Eu vou escrever aqui, ó, b quadrado mais c quadrado maior. Quem é esse a quadrado? Lembrando da lei dos cossenos, o a quadrado, quem vai ser o a quadrado? Igual a b quadrado
mais C quadrado menos 2 vezes o B vezes o C, ok? Vezes o cosseno do ângulo que é oposto, que no caso é o ângulo A. De novo, tudo isso aqui, ó, que eu acabei de escrever, tá? É o A quadrado. Isso aqui é a lei dos cossenos, é isso que me diz. Então, eu estou substituindo o A quadrado pela lei dos cossenos aqui, ó. É isso que a gente define, tá? E a gente vai verificar se de fato ele é agudo, se isso aqui realmente é verdade, tá? Então, vamos ver aí o que acontece. Bom, b quadrado mais c quadrado, você tem aqui, ó, b quadrado mais c quadrado. Quando você passar um para o outro lado, ó, isso aqui vai cancelar, certo? Que um vai subtrair o outro. Então, ficou aqui 0 maior. Quem sobrou desse lado? Menos 2bc vezes o cosseno do ângulo. Então, nós vamos aí, ó, isolar o ângulo A, ver o que acontece com o ângulo A, ok? Bom, mas aqui você já vai partir da seguinte ideia, né? Ó. Como você tem que isolar o ângulo A, né? Você vai pegar 2bc, passar para o outro lado dividindo zero, não é isso? Que vai dar zero, ok? Só que aqui o cosseno está negativo, então você teria a seguinte ideia, ó, zero maior que menos o cosseno do ângulo. Então nós vamos multiplicar por menos 1. Pessoal, isso aqui é uma inequação, então quando você multiplica tudo por menos 1, você inverte o sinal. Então vai ficar zero menor que o cosseno do ângulo A, tá? Escrevendo isso aqui mais didático, o cosseno do ângulo A, ele é maior do que zero. Esse ângulo A é um ângulo que está entre o zero, né, e 90 graus. Portanto, ele é um ângulo que é agudo. Pessoal, por que eu estou dizendo isso? Ó, vou até fazer aqui uma ideia com vocês, que é o ciclo trigonométrico, tá? Que é um pouco diferente aí do que a gente aprendeu no triângulo retângulo. Então, aqui é 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, ok? O raio unitário aqui vai ser igual a 1. O ciclo trigonométrico, a gente já aprendeu, né, que o ciclo trigonométrico tem raio igual a 1. Então, isso significa o quê? Que aqui nós vamos ter o valor 1, certo? O valor 1, menos 1 e menos 1, ok? Então, os valores do cosseno, pessoal, o valor do cosseno é o eixo x. Então, nós temos aqui o cosseno e o valor do seno é o eixo y. Então, o valor do cosseno, olha, só você pensar, ó, é daqui até aqui, ok? Então, o cosseno de um ângulo, ele vai estar sempre entre o menos 1 e o 1. É o limite, certo? Então, é o limite. Agora, olha o que a gente está tendo aqui, ó. Cosseno do ângulo A, ele é maior que zero. Aonde é no ciclo trigonométrico que o cosseno vai ser maior que zero? Onde ele vai ser positivo. Ele vai ser no primeiro quadrante aqui, ó. O cosseno vai ser positivo no primeiro quadrante, tá? Então aqui nós teremos os valores, ó, lado direito vai ser no primeiro quadrante. Ah, professor, mas o quarto quadrante aqui, o cosseno também vai ser positivo. Sim, mas aqui, pessoal, no quarto quadrante, são ângulos entre 270 e 360 graus, tá? Só que aqui, como a gente está trabalhando a ideia de ângulo agudo, né, de ângulos formados dentro do triângulo retângulo, então a gente vai concluir que este ângulo aí, ó, ele vai estar entre 0 e 90 graus. Por isso que ele vai ser agudo, tá? Dentro do triângulo não tem valores aí acima disso, tá? Então não vou considerar aqui o quarto quadrante.
Tanto que os sinais do cosseno, né? Fazer já aqui, ó, os sinais do cosseno é positivo o lado direito, negativo o lado esquerdo, ok? O seno, por curiosidade, o que está em cima, né, no seno, no caso, é positivo, e o que está embaixo é negativo, ok? Isso aqui é para quando a gente aprofunda o conhecimento lá no ciclo trigonométrico. Então, estou fazendo só um parênteses aqui para a gente entender o porquê que o cosseno do ângulo maior que zero eu vou considerar que é um ângulo agudo, porque serão valores que vão estar no primeiro quadrante aqui, e o primeiro quadrante vai estar entre 0 e 90 graus. Por isso, a gente define que este ângulo é um ângulo agudo, ok? Ainda nesse conceito, nós vamos verificar essa letra B. A letra B, pessoal, está dizendo ali b quadrado mais c quadrado igual a quadrado. Ele está perguntando se é um ângulo reto. Então, nós vamos fazer a mesma ideia que nós desenvolvemos no primeiro exercício. No lugar do a quadrado, eu vou colocar a ideia da lei do cosseno. Então, nós vamos ter b quadrado mais c quadrado. Quem é o a quadrado? O a quadrado é b quadrado mais o c quadrado menos duas vezes o b vezes o c vezes o cosseno do ângulo A. Tudo bem? Aí a gente vai resolver da mesma maneira. Ó. B quadrado, C quadrado, B quadrado, C quadrado simplificou. Então aqui dá zero igual a menos duas vezes o BC vezes o cosseno do ângulo A. Pessoal, 2BC vai passar dividindo zero, então isso vai dar zero. Então você tem zero igual ao cosseno do ângulo A. Então aí eu pergunto para vocês, qual é o ângulo que você calculando o cosseno vai dar zero? Então, o cosseno deste ângulo A para dar zero, este ângulo só pode ser 90 graus. A gente já aprendeu isso aqui lá nas conclusões, né, nas propriedades acerca das medidas dos ângulos nulos e do ângulo nulo e do ângulo igual a 90 graus. Então, nós temos que o cosseno do ângulo que vai dar 0 grau vai ser o de 90. Então, a gente conclui que este ângulo A é um ângulo reto, é um ângulo igual a 90 graus, ok? Na letra C, nós vamos provar que este ângulo é obtuso, olha lá, C menor. Então é a mesma coisa, ó. B quadrado mais C quadrado menor que A quadrado. O A quadrado nós vamos substituir de novo pelo conceito da lei dos cossenos. Então é B quadrado mais C quadrado menos duas vezes BC vezes o cosseno do ângulo A, ok? Vamos simplificar novamente. B quadrado, C quadrado, B quadrado, C quadrado, zero menor que menos 2BC vezes o cosseno do ângulo A, ok? Pessoal, a mesma ideia. Podemos já multiplicar aqui por menos 1. Então, você vai ter 0 maior cosseno do ângulo A, tá? O 2BC passou para lá dividindo zero. Então, qual que é a ideia que nós temos aqui? Ó? Cosseno do ângulo A menor que zero. Pessoal, então vamos ver aqui ó, de novo. Vou voltar ao desenho para a gente pensar nessa ideia cosseno menor que zero. Então, olha lá. Se você pensar no cosseno negativo, o cosseno negativo ó, vai estar no segundo e terceiro quadrante. Tá? Segundo e terceiro quadrante são os valores que são cosseno negativo. Então você tem os ângulos aí ó, maiores do que 90 até o 270. Como nós estamos falando também acerca de triângulos, né? Acerca de triângulo, então nós não temos aí maior do que 180 graus, né? Então a gente pode concluir que os valores do cosseno, quando for negativo, vão ser valores que serão maiores do que 90 graus, ou estarão aí entre 90 e 180 graus. Então logo ele vai ser um ângulo obtuso, ok? Partindo dessa ideia aqui de novo, do ciclo trigonométrico, para ficar um pouco mais didático a compreensão. Então, nós temos aqui ó, que quando você tiver
o cosseno do ângulo menor que zero, este ângulo A vai ser um ângulo que vai estar entre 90 e 180 graus. Portanto, este ângulo A, ele é obtuso, ok? Bom, exercício 4, o módulo é o 3. Agora estamos na página 219, também no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, esse tipo de exercício, vamos tomar um cuidado, mas antes vamos ler, né? Vamos ver o que está acontecendo. Ó, os vetores V1 e V2 formam um ângulo θ e têm a mesma origem, tá? V1 e V2 têm a mesma origem. Demonstrar que se o vetor V é igual à soma desses dois vetores. Então, o módulo de V é igual. Aí temos essa ideia aqui, tá? Pessoal, isso aqui você aprende um pouquinho lá na ideia de física com a soma de vetores, tá? Na soma de vetores, você vai utilizar a regra do paralelogramo. Paralelogramo, tá? Então, para resolver a soma de vetores, que é exatamente o que está sendo demonstrado aqui para nós, nós vamos utilizar a regra do paralelogramo. Então, a ideia que nós temos aqui é o seguinte, ó. Você tem um vetor 1 e um vetor 2, onde eles se encontram aqui na mesma origem, eles partem na mesma origem, tá? Então, existe uma força resultante, existe um vetor resultante da soma desses dois vetores, que é exatamente esse vetor V, que está aqui. Beleza? Como que a gente resolve isso? A gente traça aqui as paralelas a V2, então esse aqui é o vetor V2, e essa aqui também é uma outra paralela, é um vetor que é paralelo a V1, logo ele tem a mesma medida do vetor V1, tá? Então aqui você tem V1 e V2, beleza? Então, a resultante, né, o que temos aqui é a seguinte ideia, tá, pessoal? Porque aqui o desenho não está não tá muito legal também para a gente colocar essa ideia que eu quero para vocês. Vocês partem da seguinte ideia, ó, vou tentar desenhar aqui a ideia da soma de vetores. Que você tem assim, ó, a ideia é, você tem um vetor 2, que aqui eu vou representar do jeito que está aqui, e o vetor 1. Então, o vetor 1, ele começa aonde o outro termina, beleza? E a soma desses dois vetores é você ligar a origem do vetor 2 até a ponta aqui do vetor 1. Então, isso aqui é a soma desses dois vetores. Aí, para resolver, a gente faz essa ideia que eu falei para vocês. Ó. A gente vai traçar aqui a paralela, que é o V1, e uma outra paralela ao V2, que aqui é V2. Então, forma um paralelogramo. Por isso a ideia das paralelas e por isso a ideia do paralelogramo. Por causa justamente dessa ideia das paralelas que a gente está traçando. Ok? Aí, o que acontece? Esses dois vetores que eu tracei aqui, ó, existe aqui uma reta suporte, onde a gente vai determinar aqui o ângulo que eles estão formando, que é o ângulo que eu posso chamar aqui de ângulo θ, ok? Então, esses dois vetores formam esse ângulo θ. Aí vocês vão concordar comigo que o ângulo que está sendo formado aqui, pessoal, ó, o ângulo que está sendo formado aqui, ele é um suplemento de θ, perfeito? Como é que eu posso escrever o suplemento de um ângulo? É eu fazer o 180 menos o ângulo, 180 menos θ. Então, este ângulo que está aqui é 180 menos θ. Então, eu vou reproduzir essa ideia aqui para vocês. Ó. Então, vamos supor aqui que eu tenho este ângulo θ, ok? E aqui eu tenho o suplemento de θ, que vai ser o 180 menos o θ. Perfeito?
Por que eu estou fazendo isso? Pessoal, estou fazendo isso porque você percebe que você vai ter um triângulo aqui com os lados V1 e V2 e você tem um outro lado que é o V, que é a resultante da soma desses dois vetores. Então você tem três lados e um ângulo. Então você vai aplicar a lei do cosseno aqui. Então é a lei do cosseno que será aplicada nessa ideia. Tudo bem? Como é que você vai fazer então a lei do cosseno? Você vai pegar o lado que você quer, que no caso é o vetor V. Quando a gente fala de vetor, né, você pode tirar a seta quando você falar de comprimento, né? Você falar de módulo, você poderia simplesmente colocar o V quando você usa o conceito de módulo, tá? Então você tem que o módulo V, como ali a gente está usando o vetor, vou colocar aqui o vetor, vai estar ao quadrado, igual, a gente pega os outros dois lados. Quem que é que a gente tem ali, ó? A gente tem o V1 ao quadrado mais o V2 ao quadrado, tá? Menos duas vezes o V1 vezes o V2 vezes o cosseno do ângulo. Pessoal, o cosseno do ângulo que a gente tem aqui é o 180 menos o θ. Beleza? 180 menos θ. Então é o ângulo que nós temos ali formando, que eu já expliquei para vocês a ideia, ok? Bom, então vamos lá. Agora vem a questão, né, pessoal? Eu tenho aqui, ó, o vetor ao quadrado igual V1 ao quadrado mais o V2 ao quadrado menos duas vezes o V1 vezes o V2. Agora eu vou ter um pensamento acerca desse cosseno de 180 menos o θ. Pessoal, aqui nós vamos voltar lá nas propriedades dos suplementares. Então, nós temos a relação dos ângulos suplementares. O que diz os suplementares lá, com uma propriedade de ângulos suplementares? Ele diz que o ângulo de θ, ele vai ser, o cosseno do ângulo θ, vai ser o oposto do cosseno de beta. Beleza? Um vai ser o oposto do outro. Se um é o oposto do outro, então se eu tenho aqui, ó, cosseno de 180 menos θ, o suplemento deste ângulo vai ser o oposto. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então esta ideia, eu vou colocar o suplemento. De novo, ó, quem é o suplemento de 180 menos θ? É o θ. Então vai ser vezes menos o cosseno de θ, pessoal. Então eu estou pegando o suplemento, beleza? Então vai ficar como? O módulo do vetor ao quadrado igual V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Agora só vou fazer a regra de sinais, ó, menos com menos mais duas vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno de θ. Como nós temos o quadrado, então vai virar a raiz igual a raiz quadrada de tudo isso. Então, V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais duas vezes o V1 vezes o V2 vezes o cosseno de θ, como queríamos demonstrar. Pessoal, a única diferença então para a lei dos cossenos, quando você aplica a lei a regra do paralelogramos, quando você aplica a regra do paralelogramo, é a questão do sinal aqui, ó, que é positivo, tá? E lá na regra na lei dos cossenos é negativo. Mas por que é positivo? Justamente por essa questão aqui dos suplementares, pessoal. A gente não pode esquecer essa ideia, tá bom? Então ele está pedindo para a gente provar essa verdade. Eu vou voltar aqui no enunciado para vocês verem que é exatamente isso que a gente provou, ó. O módulo do vetor é igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais duas vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno de θ. Então é isso que a gente queria demonstrar. CQD. Bom, exercício 4, nós estamos lá no módulo 3, página 221, primeiro ano do
médio, ok? Então vamos lá, nós temos o exercício 4. A figura mostra a posição de um avião observando a partir de dois pontos A e B, localizados no solo, e distante 1 km um do outro. Então já está marcado aqui pelo desenho, a gente consegue visualizar o que está acontecendo. Sabe-se que nesse instante, o avião dista, respectivamente, raiz quadrada de 88 km e 9 km dos pontos A e B. Então, também no desenho já está especificado para a gente. Nessas condições, determine a altura do avião em relação ao solo no instante considerado. Pessoal, para determinar a altura, nós vamos traçar uma reta aqui perpendicular ao solo, tá? Então, nós vamos traçar aqui uma reta que ela seja perpendicular. Então, vamos traçar aqui um segmento, né, uma reta aqui perpendicular ao solo. Então, vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Então, formando aqui um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos a altura, né? Que é a distância que o avião está em relação ao Sol. Bom, fazendo isso, nós temos então aqui H. E aqui eu não conheço essa medida, eu vou chamar de X, que é esse prolongamento que eu fiz, ok? Então, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos aqui, para facilitar nosso entendimento, vamos colocar mais outros pontinhos aqui. Você tem um AB, aqui eu vou colocar o C, e aqui eu vou colocar o D, tá? Porque nós vamos olhar para dois triângulos que estão sendo formados aqui. O primeiro triângulo que eu vou pensar é o triângulo BCD, tá? O triângulo BCD é um triângulo retângulo, ok? De hipotenusa 9. Olha lá, de hipotenusa 9, ok? Então, vou aplicar Pitágoras. Então, aplicando Pit, nós temos hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, eu tenho que 81 é h ao quadrado mais o x ao quadrado. Vou guardar essa informação porque a partir daqui eu não consigo desenvolver mais nada, ok? Agora eu vou pensar no triângulo, no triângulo todo, né, no caso. Eu vou pensar no triângulo ACD, tá? No triângulo ACD. Perceba que continua sendo um triângulo retângulo, mais de hipotenusa, raiz quadrada de 88. Então, vou aplicar Pit novamente. Então, eu vou ter raiz de 88 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Quem são os catetos? Vamos tomar cuidado. Um cateto é a altura, que está ao quadrado. Mais o outro cateto, pessoal, que é tudo isso aqui, ó. Tudo isso é 1 mais x. Ou x mais 1, tanto faz. Vou colocar x mais 1, porque aí quando a gente for fazer o produto notável, fica um pouquinho mais didático, tá? Então, vamos resolver isso aqui agora. Ó. Bom, aqui dá para a gente cortar o quadrado com a raiz, sobrou apenas 88, igual a h ao quadrado. Agora nós vamos desenvolver esse produto notável. Como é o da soma, então, o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? Então, nós chegamos aqui no desenvolvimento desse produto notável. Agora eu quero que você perceba o seguinte, ó. Olha o que aparece aqui, pessoal. H ao quadrado mais o x ao quadrado. Você não já tinha calculado isso aqui, ó? Quem é h ao quadrado mais x quadrado? É 81. Então, você vai substituir por 81. Então, 88 é igual a 81 mais 2x mais o 1. Ok? Então, você substituiu ali o h quadrado mais o x quadrado. Agora é só você fazer aqui o isolamento do x. Bom, 81 mais 1 vai dar o 82. Então, vai ficar 88 menos 82 igual a 2x. 88 menos 82, você tem igual a 6. Igual
igual a 2x. Logo, x é igual a 6 sobre 2, x é igual a 3, ok? Então, nós temos aqui que o x é igual a 3. Bom, então, não é isso que a gente quer ainda, né, pessoal? Ele quer a altura, então a gente vai voltar aqui, ó. No lugar do x, a gente vai pôr o 3 agora. Então, vai ficar 81 igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado, ok? Então, é 81 menos 3 ao quadrado é 9, igual a h ao quadrado. Então, temos 81 menos o 9 vai dar 72. 72 igual a h ao quadrado. Então, h é a raiz de 72. Fatorando 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, você vai ficar com 2 vezes o 3, 6. Quem sobrou? Raiz de 2. Então, temos que h, que é a altura, vai ser 6 raiz de 2 quilômetros. Ok? Então, essa é a resposta do exercício 4. Exercício 5, módulo 3, página 221, primeiro ano do médio. Bom, então vamos desenvolver esse exercício aqui. De uma praia, um topógrafo observa uma pequena escarpa sobre a qual foi colocada na vertical. Ok? Uma régua de 3 metros de comprimento, usando seu teodolito, o topógrafo constatou que o ângulo formado entre a reta vertical que passa pelo teodolito e o segmento de reta que une o teodolito e o topo da régua é de 45 graus. Então, olha lá, vamos marcar isso, né? Porque ele fala que até lá vai formar 45 graus. Enquanto o ângulo formado entre a mesma reta vertical e o segmento que une o teodolito à base da régua é de 60 graus. Sabendo que o teodolito está a uma altura de 1,5 metros no nível da base da escarpa, responda às questões a seguir. Bom, pessoal, vamos fazer aí a interpretação, né? Já para ajudar aqui, nós vamos traçar uma reta para ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais didático aqui. Para nos auxiliar, vamos traçar aqui uma reta para a gente conseguir visualizar aqui um triângulo retângulo formando aqui 90 graus, ok? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo formando 90 graus. Bom, essa altura aqui eu não conheço, vou chamar aqui de y, e também essa distância aqui eu também não conheço, eu vou chamar aqui de x, tá? Bom, agora vamos fechar aí alguns entendimentos que nós temos acerca aí dos ângulos que foram colocados aqui para nós. Bom, ó, nós temos que todo este ângulo que está sendo formado aqui é de 60 graus, ok? Se é de 60 graus e esse pedacinho aqui é 45, então esse outro pedacinho aqui, ó, é o que falta para 60. Então, 45 mais quanto vai dar 60? Vai ser o 15, ok? Então, aqui eu tenho que este ângulo que está sendo formado aqui é de 15 graus. E outra coisa aqui que a gente vai fechar, né, pessoal? Porque aqui 60, para fechar o ângulo aqui, ó, que vai formar também um ângulo aqui de 90 graus, então é 60 mais quanto? Mais 30. Então aqui fecha 90 graus, então aqui só pode ser 30. Então a gente conclui aqui que essa medida é 30 graus, essa aqui é 15 graus, ok? Um outro entendimento que a gente pode tirar, olha lá, 30 mais 15 é 45.
Aqui, como é 90, então esse ângulo formado aqui em cima é de 45 graus. Então, pessoal, a gente só foi utilizando aí algumas ideias acerca dos ângulos, tá? Para facilitar, eu vou falar aqui que é o vértice A, aqui eu vou chamar de vértice C, e aqui eu vou chamar de vértice B, nesse triângulo retângulo que nós temos aí ABC, tá? Agora, o outro entendimento que a gente vai fazer é essa altura aqui, ó. Esse comprimento aqui, ó, que eu também não conheço, certo? Mas eu sei que esse comprimento, ele fala ali, ó. Sabendo que o teodolito está a uma altura de 1,5 m do nível da base, tá? Então nós temos aqui, ó, 1,5 m, e eu estou chamando aqui tudo de y. Então esse pedacinho é tudo que é y menos esse pedacinho aqui, ó, que é 1,5, tá? Que mede 1,5. Então é y menos 1,5, tá ok? Pessoal, diante de toda essa nomenclatura que a gente conseguiu identificar ângulos, alguns comprimentos, a gente agora vai para as questões, o que ele está me pedindo, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então o que ele está procurando na letra A, que é a distância horizontal entre a reta vertical que passa pelo teodolito e a régua sobre a escarpa. Então ele quer a distância x, tá? Ele está perguntando para nós aqui qual é a distância x, qual o comprimento, ok? Então você percebe, ó, que esse x que eu coloquei aqui, pessoal, é esse mesmo comprimento AB que eu estou chamando aqui, ó, tá? É a mesma medida. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou olhar para o triângulo ABC, ok? E vou calcular a tangente de 45 graus. Por que a tangente? Porque a tangente, como é que você calcula? É cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se você olhar o 45 graus, ó, que é tudo isso aqui, ó, no triângulo ABC, o cateto oposto, quem que vai ser? Então, nós vamos pegar aqui, ó, cateto oposto sobre o adjacente. Quem é o oposto ao ângulo de 45? Estou considerando 45 aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, 45 graus. Então, o oposto vai ser o y menos 1,5 mais o 3. Porque eu estou considerando tudo isso aqui, né, pessoal? Ó. Todo esse pedacinho aqui até aqui, ó. Então, tudo isso aqui é 3 mais o y menos 1,5. Ou seja, né, isso nada mais é do que 3 mais 1,5. 3 menos 1,5, 1,5. Ok? Então, esse vai ser o meu cateto oposto do triângulo ABC. Tá? Bom, cateto adjacente. O cateto adjacente é o x que eu quero descobrir. Beleza? Então vamos lá comigo. Ó. Quem é a tangente de 45? A tangente de 45 é igual a 1. Ah, e um detalhe, né? Por que eu estou usando a tangente? Porque são os valores que eu tenho. Eu não tenho hipotenusa. Né? Então eu só tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Então eu só posso usar a tangente. Ok? Então vai ser 1 igual, a gente já definiu esse cálculo, né? Que é y mais 1,5 sobre x. Bom, então você tem que o x é igual a y mais 1,5. Pessoal, então a letra A, por enquanto, a única informação que a gente tem é que o x, é que aquele comprimento ali, ó, é y igual, perdão, aquele comprimento ali é y mais 1,5, tá? Então essa é a informação que nós temos até aqui, ok? Mas vamos tentar então descobrir a medida de y, tá? Essa medida y que eu defini aqui é a letra B. Ele está perguntando aqui, ó, qual é a altura da escarpa. Então a escarpa eu chamei ali de y. Bom, então para descobrir a medida x, eu primeiro também tenho que descobrir aí a medida y. Então nós vamos fazer o seguinte: eu tenho a primeira equação,
que nós definimos aqui, ó, vou chamar aqui de primeira equação, tá? E nós vamos pensar agora em uma outra situação, tá? Qual é a outra situação que eu vou fazer? O triângulo ABD. Quem é o D? Vou chamar aqui, ó, que é o pontinho D. Então eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo agora ABD. O triângulo ABD eu tenho um ângulo aqui, ó, de 30 graus. Então eu vou trabalhar em função de 30 graus. De novo, nós vamos aplicar a tangente, porque eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Então, no triângulo ABD, eu tenho a tangente de 30 graus, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é y menos 1,5, certo? Ó, porque é só esse pedacinho. E eu tenho um cateto adjacente que vai ser o x. Ok? Agora, quem é a tangente de 30? A tangente de 30, lembra lá, vai ser igual a raiz de 3 sobre o 3. Isso igual a y menos 1,5 sobre o x. Vamos multiplicar aqui cruzado, né? Então, nós vamos ter x raiz de 3 igual a 3y menos 4,5, ok? Agora, a raiz de 3 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 3y menos 4,5 dividido pela raiz de 3. Pessoal, a gente vai ter que racionalizar, ok? Então, racionalizando, vamos multiplicar pela raiz de 3 pela raiz de 3. Então, x é igual... Pessoal, aqui, ó, eu multipliquei por 3. Mas eu vou fazer de novo aqui uma evidência, porque eu estou percebendo aqui que nesse processo a gente vai conseguir simplificar. Então, vou voltar naquela situação ali, ó. 3 vezes y menos 1,5, tá? E aqui a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3, ok? Então, o que vai sobrar aqui, ó? Igual a 3 vezes y menos 1,5 vezes a raiz de 3, isso sobre 3. Então, aqui, ó, eu vou simplificar, tá? 3 por 3. Então, eu tenho que o x aqui vai ser igual a raiz de 3, que multiplica y menos 1,5. Tudo bem? Então, nós temos aí que o x é raiz de 3 que multiplica y menos 1,5. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Aqui nós temos a equação 2, tá? Equação 2. Agora nós vamos fazer uma substituição aqui, ó. Eu vou fazer 1 em 2. Fazendo 1 em 2, eu vou igualar essas duas expressões, certo? Então, nós temos y mais 1,5 é igual a raiz de 3 vezes y menos 1,5. Nós igualamos isso aqui, certo? Agora, nós vamos tentar isolar aqui o valor do y, ok? Então, como é que vai ficar? Y mais 1,5, vamos fazer aqui a distributiva, tá? Então, vai ficar raiz de 3y menos 1,5 raiz de 3. Isolando, então, o valor do y. Então, vamos isolar o y. Então, y vai ser menos a raiz de 3y, igual a menos 1,5, menos 1,5 raiz de 3, ok? Aqui dá para a gente colocar o y em evidência. Então, y vai multiplicar 1 menos a raiz de 3, igual, aqui dá para a gente deixar 1 meio em evidência, né? Também dá para deixar em evidência. Então, poderia ficar menos 1 meio, que multiplica o 1 mais a raiz de 3, certo?
Então, y vai ser igual a menos 1,5, que multiplica 1 mais a raiz de 3, dividido por 1 menos a raiz de 3. Pessoal, aqui a gente vai chegar num processo de racionalização, tá? Nós temos que racionalizar, porque nós temos aqui, ó, a multiplicação de 1 menos a raiz de 3, tá? Aqui eu vou fazer uma regrinha de sinais que vai ficar como? Ó, só para tirar esse negativo do menos 1,5. Então vai ficar assim, ó. Fazendo a regra de sinais, vai ficar 1,5, que multiplica 1 mais a raiz de 3, e a gente vai mudar o sinal de quem está embaixo. Então vai ficar assim, ó, raiz de 3 menos 1, tá? Então eu só fiz a regra de sinais. Agora, como eu estava dizendo, a gente vai racionalizar isso aqui, ó. Então, racionalizar é multiplicar pelo conjugado do denominador. O conjugado do denominador é você mudando o sinal, ou a operação, né? Aqui está subtraindo, então vai somando. Então, vai ficar raiz de 3 mais 1 multiplicando em cima e multiplicando embaixo. Então, pessoal, lembrando por que a gente faz isso? Para cancelar a raiz no denominador. Porque aqui vai virar um produto notável. Que produto notável é esse? Produto da soma pela diferença. Qual o resultado? É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, tá vendo aqui, ó, raiz quadrada ao quadrado, a gente vai cancelar e a gente vai conseguir simplificar aqui essa ideia, ok? Então, nós vamos fazer essa distributiva, né? Mas o que nós temos aqui? Ó? Temos essa ideia, 1,5 vezes o raiz de 3 mais 1 vezes 1,5 vezes 1 mais a raiz de 3. Então aqui, ó, raiz de 3 mais 1 é a mesma coisa que 1 mais a raiz de 3. Então é 1,5 vezes a raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Ok? Vamos ver aqui como vai ficar, ó. Então, nós temos que vai ser igual a 1,5 vezes a raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Bom, raiz de 3 aqui a gente vai simplificar. Então, ficou 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Bom, pessoal, agora nós vamos desenvolver esse produto notável. Poderíamos já ter desenvolvido, né? Mas vamos ver aqui como que vai ficar. Então, nós temos assim, ó, 1,5 vezes. Aí nós temos o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então, 1,5 multiplica, raiz de 3 na 2 fica só o 3, mais 2 raiz de 3, e 1 ao quadrado mais 1. Isso sobre 2, ok? Agora nós vamos fazer ali 1,5 vezes 3 mais 1 é 4, então é 4 mais 2 raiz de 3, isso sobre o 2. Igual, bom, se você fizer a distributiva, 1,5 vezes 4 vai ser o 6, mais 1,5 vezes 2, 3 raiz de 3, isso sobre 2. Simplificando isso aqui, ó, poderia ficar da seguinte maneira. A metade de 3 é 1,5 e a metade de 6 é 3. Então, esse aqui é o valor do y, tá? 1,5 raiz de 3 mais o 3. Então, a gente acabou de responder a letra B. Então, a letra B dessa questão vamos lá. Então, a letra B vai ser y igual a 1,5 raiz de 3 mais 3, tá? Então, essa aqui é a altura da escarpa. Agora, a gente tem que voltar no exercício A, certo? Na letra A, nós tínhamos chegado em x igual a y mais 1,5.
Como a gente encontrou o y, então agora a gente substitui. É 1,5 raiz de 3 mais 3 mais 1,5. Então, x é igual 3 mais 1,5 vai dar 4,5. Então, você tem 4,5 mais 1,5 raiz de 3. Ok? E a unidade de medida que a gente está trabalhando aqui é metro, né? Então, a gente pode fazer isso aqui metros. E isso aqui, 4,5 mais 1,5 raiz de 3 metros. Então, aqui é a letra A e aqui é a letra B. Perceba que é um exercício um pouco complexo, porque você precisa fazer essas equações, métodos aí da substituição, para você conseguir encontrar essas medidas que estão sendo pedidas aqui, tá? Pessoal, então essa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da ideia. Alguns exercícios um pouco mais trabalhosos, mas nada que seja impossível de vocês tentarem refazer esses exercícios em casa. Tá ok? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.